Olá, tudo bem? Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E nesse vídeo nós vamos focar aí na primeira rodada do Brasileirão que teve ontem à noite. E eu vou falar mais especificamente, mais detalhadamente de São Paulo e Flamengo, que foi o jogo que eu consegui assistir. Então vamos lá, ali mostrar ali um panorama da rodada rapidamente. A rodada que ontem à noite começou às 7 horas da noite, com Vitória e Remo, Inter e Atlético Paranaense, Curitiba e Bragantino, Palmeiras e Atlético Mineiro. Na verdade, Atlético Mineiro e Palmeiras, né? Então, o Vitória acabou ganhando do Remo no Barradão, 2-0. O Atlético Paranaense ganhou fora de casa do Inter, 1-0. Inclusive, o Atlético Paranaense fez o primeiro gol do Brasileirão com o Mendonça. O Bragantino ganhou ali nos últimos minutos contra o Coritiba. E ali o Atlético Paranaense, Palmeiras, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro e o Palmeiras fizeram aí um jogo 2-2. E pelo que eu ouvi falar do jogo, era chutão de um lado, aí chutão do outro lado, pro outro lado. Foi um jogo assim que quem assistiu falou que não foi muito bonito, mas teve gol, né? 2-2. E ainda teve ali um gol anulado do Atlético, né? Ali anulado na linha, porque ainda não tem o impedimento semiautomático. E tem ali muita dúvida se o Coelho estava impedido ou não, mas aí, né, não tem nem como saber porque foi traçado na linha. Então a gente tem, por hora, ter que confiar nessa linha traçada até que chegue o semiautomático. Então vamos lá, às 7h30 a gente teve Fluminense e Grêmio. Fluminense 2, Grêmio 1. Esse jogo até eu consegui assistir ali, assistir uns 15 minutos. E quando eu fui assistir, já tinha saído logo o gol do Fluminense. Né? E pelo que eu vi do jogo, o Fluminense estava jogando sim, melhor do que o Grêmio. E nós tivemos aí também depois, às 8 horas, Corinthians 1, Bahia 2, lá na Vila Belmiro, porque o Santos contra o Bragantino aí acabou jogando na Neoquímica Arena e teve essa troca de mando e tal, né? E também nós tivemos aí no mesmo horário Chapecoense 4, Santos 2. Olha, eu pensava que a Chapecoense, né, apesar de jogar em casa, não ia se impor tanto assim contra o Santos, mas fiquei enganado que a Chapecoense 4-2 no jogo e o último gol que a Chapecoense fez foi um golaço, né, com o meia Rafael Carvalheira. Foi um baita do golaço. Se vocês quiserem ver aí, pesquisa depois no YouTube. Foi um baita golaço, para mim o gol mais bonito da rodada. E então agora nós vamos aí pro jogo que eu vi que eu, né, tenho ali a propriedade de fazer uma análise. São Paulo 2, Flamengo 1. Vendo aqui a formação, né? Primeiramente, falando da formação, o São Paulo foi com Rafael, Sabino, Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Mike, Caleri e Luciano. E o Flamengo foi com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Carrascal, Everton Araújo, Pulgar, Gonzalo Plata, Everton Cebolinha e Pedro. O Flamengo foi com um time misto, buscando ali a Supercopa que vai ter nesse final de semana, né, nesse domingo, dia 1. E o São Paulo foi com o time titular que precisa do resultado no brasileiro. Né? Precisa mostrar que não está morto. Tanto pela situação que passa pelo Paulista. E quando eu vi a escalação do São Paulo, eu vi o meio-campo, Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, eu pensei, meu Deus do céu, o São Paulo vai sofrer de novo a mesma coisa que sofreu contra o Palmeiras. Né? O meio de campo vai estar lá todo aberto. Mas, para minha surpresa, para minha felicidade, foi totalmente o contrário. São Paulo, nesse jogo, marcou e marcou muito bem. Ali o Enzo Dias jogou muito bem, o Sabino teve uma atuação boa. O Arboleda, né, apesar de ter falhado ali no gol do Flamengo, também teve uma atuação boa, teve vários cortes, desarmes. O Alan Franco teve uma atuação ali um pouco abaixo do esperado, às vezes estava perdido. Mas eu acho que aos poucos o Alan Franco vai entendendo que a gente está em 2026, né? Já é uma melhora comparado ao Alan Franco dos últimos jogos. E então, né, o Flamengo ele começa com mais posse de bola, né, o primeiro tempo, e inclusive tem a melhor chance do jogo
no primeiro tempo, que foi quando o Cebolinha enfiou uma bola que o Carrascal saiu sozinho, sozinho. Ele cara a cara com o goleiro Rafael. E o Carrascal deu uma de tápia e mandou a bola para fora. O Carrascal tinha muitas opções do que fazer. Podia jogar no lado direito, podia jogar no lado esquerdo, podia encobrir o Rafael. E o Carrascal acaba chutando mascado e a bola vai para fora. E depois, nesse primeiro tempo, tem alguns chutes de longe do Cebolinha e tal, mas não tem uma oportunidade clara de gol. Tanto para o São Paulo, tanto para o Flamengo. Nenhum time conseguiu criar muito no primeiro tempo. Já no segundo tempo a coisa foi diferente. O jogo começou a ser mais jogado, né? Tava um jogo também muito físico, né? O São Paulo e o Flamengo, o Wilton Pereira Sampaio estava deixando correr. Inclusive, isso é uma reclamação pós-jogo do Jorginho, que eu acho que ele não foi tão feliz assim na sua reclamação. Mas enfim, o Flamengo buscando o jogo, consegue abrir o placar com o Plata, numa bola alçada na área, o Pedro faz uma assistência de peito, entrega a bola no Plata, cara a cara com o Rafael, que não desperdiça a oportunidade, faz 1-0 Flamengo. Mas aí o São Paulo, ali no segundo tempo, ele começa a jogar melhor, começa a ter a bola, começa a trabalhar as jogadas e, né, num cruzamento para a área, o Luciano acaba cabeceando e fazendo o gol de empate, o Rossi fica plantado. Eu acho que até dava pro Rossi ir, mas eu não sei. Eu pensei que na hora dava pro Rossi ir, mas aí eu vi a câmera de trás, né, a câmera do que pega melhor ali, né, o cabeceio do Luciano e pega o goleiro de frente. Eu acho que é uma bola bem difícil de pegar, né? Eu não sei se o Rossi iria conseguir chegar se ele fosse nela, mas aí ele ficou plantado e o Luciano faz aí o 1-1. E o São Paulo tava com vontade, tava com gana e com esforço. Ele pega a bola, começa o contra-ataque, Marcos Antônio passa pro Caleri e aí Caleri manda pro Marcos Antônio ele manda pro Luciano de novo. E aí o Luciano cruza na área. Eu acho que eu lembro, Pulgar. Lembrei agora. Foi o Pulgar que tentou tirar, não conseguiu. E acabou dando uma assistência pro Danielzinho fazer o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. E o Danielzinho merecia fazer aí o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. O Danielzinho já fez uma assistência contra o Corinthians. Agora faz no gol contra o Flamengo. E pelo jeito, ó, Danielzinho, jogador de jogo grande, porque ontem jogou muita bola mesmo. E apesar do São Paulo ter ganhado, eu acho que novamente o Crespo demora a fazer as alterações e faz poucas alterações aqui. O Crespo, a primeira alteração do Crespo foi aos 80 minutos. Nos 80 minutos, que são ali 35 do segundo tempo. E o Flamengo já tinha feito quatro substituições. Já tinha entrado Jorginho, Arrascaeta, Bruno Henrique e Samuel Lino. E o São Paulo não tinha mexido. E o São Paulo mexeu, saiu o Mike, entrou o Cedric. Aí depois o Crespo fez outras substituições, colocou aí o Lucas Moura e o Pablo Maia. E depois colocou o Tapia aí no fim de jogo, né, visando ali um contra-ataque, outro, mas acabou não acontecendo. Isso é um ponto de se prestar atenção, porque contra o Palmeiras o Crespo demorou para substituir, e o Crespo tem que prestar atenção, tem que substituir mais rápido. Porque na hora que o Flamengo faz o gol e já tem essas alterações do Jorginho e do Arrascaeta entrando. Pô, eu pensei naquela hora, pelo amor de Deus, velho, o Flamengo acabou de fazer um gol e os caras já entram com o Jorginho e Arrascaeta, já era esse jogo pro São Paulo. Mas ali o Jorginho e o Arrascaeta não entraram muito bem, não. E agora eu vou falar ali do lance polêmico que teve ali no finalzinho do jogo, em que o Arrascaeta, primeiramente, na bola alçada na área, cabeceio, o Rafael consegue defender, sobra o rebote. O Arrascaeta vai pra bola, primeiro momento, chuta pra fora, né, ali o Wilton Pereira Sampaio dá o tiro de meta pro São Paulo. Mas aí os jogadores do Flamengo foram pra cima do juiz porque eles queriam pênalti. E depois ali de toda a revisão, o VAR revisou, avisou para o Pereira Sampaio não tem pênalti. Eu acho que, né, deve ter conversado isso e não. Né, o outro Pereira Sampaio viu o lance claramente e não marcou o pênalti. E os jogadores do Flamengo, obviamente, queriam pênalti. Né? Mas aí a parte mais vergonhosa eu vou falar depois. Então, beleza. Aí ficou lá uns 2, 3 minutos.
O Wilton Pereira Sampaio não deu pênalti, deu a bola pro Rafael fazer o tiro de meta e o Rafael chuta a bola, o Wilton acaba o jogo. E aí a parte vergonhosa vem agora no final. Os jogadores do Flamengo vão todos para cima do Hilton Pereira Sampaio pedindo aquele pênalti que não existiu. A carga que o Alan Franco dá no Arrascaeta não desequilibra ele, tanto que ele chega inteiro na bola, chuta e vai para fora. Se fosse alguma coisa que, alguma carga que impedisse o Arrascaeta de chutar ou que desequilibrasse ele ao ponto de não conseguir fazer chutar, de não conseguir chegar na bola, tudo bem. Mas foi só um toquinho do Alan Franco no pé do Arrascaeta, que não desequilibrou, aquele toque não atrapalhou o Arrascaeta, e ali o Arrascaeta consegue fazer o chute e erra. Mas ele erra porque ele pegou mal na bola, ele não erra por causa do Alan Franco. E os jogadores do Flamengo queriam pênalti, os caras estavam loucos. Tanto que o Jorginho, né, acaba se excedendo e toma um cartão vermelho de bobeira. Na minha opinião, foi um cartão vermelho de bobeira que o Jorginho acaba levando ali no final do jogo. Porque não foi pênalti, os jogadores do Flamengo foram lá reclamando, tanto que até o Felipe Luiz também não é um cara que reclama muito, mas eu acho que se fosse pênalti mesmo, ele teria lá falado com o juiz, ele nem falou, ele só foi lá para afastar os jogadores, que ele viu que aquilo ali estava fora do normal. E o Jorginho ainda vai na entrevista pós-jogo falar que teve falta que marcava para o São Paulo, que não marcava para o Flamengo. Ô, pelo amor de Deus, Jorginho, vocês entraram aí com um salto alto nesse jogo, pensando que vocês iam amassar o São Paulo, vocês não amassaram, não foi nada. Vocês tiveram ali algumas chances, mas foram completamente displicentes e não tiveram, e não é que não tiveram, né? Que não aproveitaram as oportunidades que tiveram. Pelo amor de Deus, aquilo ali não foi pênalti, cara. Aquilo ali não foi pênalti, foi reclamar, tomou o cartão vermelho. E agora, se eu não me engano, o Jorginho não joga a Supercopa, né? Tomou o vermelho agora. Eu não sei como é que funciona ali o regulamento da Supercopa. Mas se o Jorginho não jogar a Supercopa, é porque ele tomou um cartão vermelho infantil por reclamação de um pênalti que nem sequer existiu. Né? Essa aí é a minha opinião sobre esse lance. Se você tiver outra opinião, deixa aí nos comentários para eu saber também qual é a sua opinião. Mas a minha opinião é que não houve pênalti, que a reclamação ali dos jogadores do Flamengo foi totalmente acima do normal. Ah, e outra coisa, né? A Globo ficou reprisando esse lance em câmera lenta umas 500 vezes para tentar achar o pênalti. Foi vergonhoso, cara. O Luiz Roberto, né, que se dizem que ele é São Paulino, não acredito nessa história não, cara. Não é possível, velho. Ele falou, ah, teve um toque ali, pênalti, né? O nosso consultor aqui, Paulo César de Oliveira, disse que era melhor revisar. Mano, pelo amor de Deus, cara. Isso aí não foi pênalti nunca, velho. E a Globo ali reprisando o lance, depois de 2 minutos que o jogo acabou, 3, 4, 5, ainda reprisando o mesmo lance. Pelo amor de Deus, cara, a Globo queria que fosse pênalti. Entendeu? Queria. Foi uma coisa vergonhosa ali no pós-jogo da Globo. Em vez deles falarem do grande jogo que o São Paulo fez contra o Flamengo, que é uma equipe muito qualificada, mesmo com o seu time misto, os caras ficaram falando de um pênalti inexistente. Pelo amor de Deus, cara, a transmissão da Globo ontem no final de jogo, pelo amor de Deus, que coisa nojenta que foi feita ali pela Globo de tentar caçar, achar um pelo e ovo o pênalti ali pro Flamengo. Ali ainda bem que o Wilton Pereira Sampaio teve firmeza, não apitou pênalti e algo que não foi pênalti. E aí, terminou o jogo, São Paulo 2, Flamengo 1. Essa aí é a minha análise. E também só vou falar aqui dos jogos de hoje. Mirassol e Vasco às 8 horas da noite. E Botafogo e Cruzeiro às 9h30. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, chegou até aqui, gostou da minha análise, eu peço para você se inscrever nesse canal e dar o like nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e começa a recomendar para mais pessoas. Então é isso, esse foi o vídeo. Valeu, falou, fui!